segunda-feira aqui para aprender, né? Sentar e ouvir. E eu confesso aos irmãos que é bem melhor. Nosso Pai. Eu estava sexta-feira pregando lá em São José do Bugre, é um distrito de Bugre, e quando chegou a mensagem da assessoria lá do pastor para vir pregar hoje, eu falei, meu Deus. E eu de lá eu ia cortar o estado, região leste, para Janaúba. Foi 14 horas dirigindo, pregamos lá sábado e domingo, e viemos para cá hoje. E eu confesso, irmão, desde a sexta-feira, ó, que eu recebi aquele zap, acabou o sossego. Miséria. Deus abençoe o pastor Paulo, obrigado pelo convite, toda a diretoria da nossa igreja, os pastores regionais, cada pastor de congregação, cada um dos irmãos, dos amigos, que Deus abençoe poderosamente, viu? Está comigo minha família, a minha esposa, irmã Lidiane, as minhas filhas, coloca de pé, meu bem, minhas filhas Esther e Helena, chegou mais gente lá, ó, Denise, cunhada, sobrinha, minha sogra, a sogra não é fácil não, senhor, minha esposa, quando eu conheci ela, antes de começar a namorar, eu convidei ela, você quer ir pregar comigo? Eu vou pregar lá no Justinópolis, você quer ir lá cantar, não? Ela falou, eu vou, mas tem que levar minha mãe. Eu pensei, a luta começou, meu Deus. E tem quase 20 anos que a gente está levando. Minha sogra é uma mãezona, Deus abençoe, viu, minha sogra? 1 Reis, capítulo 17. Pastor Silas é o nosso pastor regional. Quando ele escala a gente na terça na nossa igreja, é um aperto. Lá tem muito pregador bom, pastor Tiago Nonato, Marco Júnior. E a gente já fica apertado, João. Mas aqui apertou mais, viu, moço? Parecendo que é a primeira vez que eu vou pregar. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17. Pensei que o cantor Marcelo ia cantar uns 8 hinos. Eu pensei, vai relógio, vai logo, vai andando. Doido para o relógio andar mais. 1 Reis 17, a partir do primeiro, quem encontrou diz amém. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. Amém? Que o Espírito de Deus permaneça falando no nosso coração. Amém? Irmãos, o Senhor colocou no meu coração, assim que eu recebi o zap do Fábio, e falar desse texto, né? E pedindo a Deus que falasse ao nosso coração. Ele trouxe algumas lições para a gente aprender aqui sobre o cuidado de Deus para com a vida do obreiro, do cooperador. O Deus que nos chamou, Ele cuida de nós. Ele zela da nossa vida, da nossa caminhada. Apesar dele cuidar, no seu cuidado, Ele vai nos dando lições e nos fazendo crescer, avançar na caminhada da fé. Elias, ele apareceu no cenário de Israel numa época de uma crise muito grande. Quem reinava era Acabe, e um rei totalmente desviado dos caminhos do Senhor. Ele veio de uma sequência de reis péssimos que a nação teve. Ele era filho do rei Onri, que foi um péssimo rei,
Depois a Bíblia diz que ele reina no lugar de seu pai, e o texto diz que ele fez pior do que todos os que passaram antes dele. Ele carregava esse título de um dos piores reis de Israel. Ele reinou num período de 22 anos, fazendo muitas atrocidades. A Bíblia diz que, além dele fazer coisas horríveis e terríveis, a Bíblia diz que ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Gente do céu, tanta moça lá para ele casar. Ele casou com Jezabel, filha de Etibaal, adoradora de demônios. E essa mulher acabou de corromper ele mais ainda. Era uma mulher terrível, perseguia os profetas, matava os profetas de Deus. Era aquela mulher mandona. Coitado do Acabe, um bananão. A mulher mandava e desmandava nele, e eles faziam e aconteciam. E a nação estava em crise espiritual, crise moral, o povo cocheando entre dois pensamentos. A coisa ia de mal a pior, até que Deus levanta o Elias. A Bíblia diz assim, olha, então Elias, o tisbita, quer dizer, Tisbe é um lugar pequeno, que nem no mapa se acha, um lugar insignificante. Elias, se você observa, não tem genealogia, não fala da sua família, não fala de onde veio, um lugar pequeno, um lugar simples. E Deus vai lá nesse lugar pequeno e simples e levanta um homem que vai abalar a nação pelo poder do Espírito Santo. Interessante é que Deus podia ter escolhido em tantos outros lugares, poder ter ido lá na escola de profetas, no palácio, mas Deus foi num lugar simples. Você percebeu que Deus sempre levanta pessoas em lugares insignificantes, que ninguém dá nada. Se olhar a origem da maioria esmagadora aqui, irmão, da onde veio, você vai falar, nosso Pai. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas que não são, as coisas desprezíveis. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado sempre. Ele pega o Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, e a Bíblia diz assim, olha, que ele chega, e a primeira coisa que ele fala com Acabe é isso aqui. Ele chega para Acabe dizendo assim, olha, Acabe, vive o Senhor. Sabe o que ele... Obrigado, viu, querido? Sabe o que ele está dizendo? Acabe, vive o Senhor. Ele está dizendo, Acabe, se o seu Deus é morto, o meu Deus ainda continua vivo. Vivo. E o Deus dessa igreja é um Deus vivo. Nós só estamos aqui essa noite porque servimos a um Deus vivo. Aleluia. Ô pregador, mas ele morreu. Verdade, ele morreu. Um dia as irmãs foram lá para ungir o corpo deles. Quando elas chegou, o anjo falou com ela, por que vocês estão buscando o vivente dentre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro. E a primeira coisa que ele falou, olha, vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face eu... Olha interessante, que ele não falou perante a cuja face eu estava, perante cuja face eu vou estar. Ele falou não, perante cuja face eu estou. Ele está dizendo assim, olha, eu vim, mas eu não vim sozinho não. Eu não vim para essa guerra sozinho não, Acabe. Irmão, se a gente for sozinho, a gente está lenhado, a gente está lascado. Mas quando a gente vai no poder e na unção do Espírito Santo. A gente vai com a presença dele, e é ela que faz a diferença. Ele falou assim, olha, perante cuja face eu estou, que nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha... Tem hora que a gente pensa assim, mas Elias foi muito ousado, segundo a minha palavra. Só que o Tiago explica, para Acabe ele está dizendo, segundo a minha palavra. Pondo ordem aqui nesse negócio. Mas o Tiago diz que ele orou. Que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, os mesmos sentimentos, mas ele orou a Deus para que chovesse. Então quando ele chega dizendo ali, é porque ele já tinha conversado com aquele que tranca o céu. Aleluia. Ele já tinha conversado, ele falou, e não vai chover, e Deus fechou o céu mesmo. A coisa ficou tão apertada que o Elias agora é o procurado. Vivo ou morto, procura o homem aí, gente, porque faltou água, complica,
Faltou vida. Procura o homem. E Deus veio a ele e disse assim: olha, veio a palavra do Senhor a ele dizendo: vai-te daqui, vira para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Deus escondeu Elias. Eu gosto dessa palavra quando Deus fala assim: esconde. Era Deus escondendo o teu servo. Lá embaixo você vê Obadias quando encontra com Elias. Ele falou com Elias assim: Elias, não teve nação nem reino que o meu Senhor te procurou e não conseguiu achar. Irmão, porque quando Deus esconde, o capeta não acha. Se o homem esconde, Deus acha. O Adão escondeu atrás da moita, mas a irmã Eva, Jeová, já achei. Já achei. O Jonas escondeu lá no fundo do barco, escondidinho, pensou: estou escondido. Jeová mandou um ventão, falou: já te achei, meu filho. Já mandou o primeiro submarino da história para levar ele, um peixão. Engoliu ele. O Senhor acha. O salmista Davi falou: olha, se eu subo, ele está. Se eu desço, ele está. Se eu tomo as asas da alva, vou para longe, ele também. Irmão, não tem como se esconder de um Deus que tem os olhos como chama de fogo e que vê atrás da parede. Quem pode levantar a sua mão e glorificar? Aí, ninguém esconde dele. Ninguém esconde dele. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro. Olha Deus falando: e eu já dei ordem aos corvos para te sustentar. Gente, imagina Deus chegando para o corvo: ó, você vai pegar uma comida, pão e carne, e vai levar para o profeta. Numa crise, não está tendo água. Imagina a cabecinha do corvo: puxa vida, não está tendo nem para mim, vou ter que levar para o profeta. Pão com carne. E a Bíblia diz que ele está bebendo do ribeiro. Ele bebe água mineral do ribeiro. E chega pão com carne. Ele bebe a água e de repente, pela manhã, aparece o corvo. Eu não sei se era na garra, se era no bico, mas pão com carne. Pão, não era pão com ovo, não era pão com manteiga, era pão com carne. E esse que promete carne aqui, esse dá, irmão. Esse dá, esse não falha não. Isso aqui não falha não. Se ele falou, pode ter certeza, vai chegar, irmão. Esse aqui não falha não. Era pão com carne pela manhã, era pão com carne à noite, era pão com carne pela manhã, era pão com carne à noite. Agora, aonde esse corvo achou esse pão, irmão? Aonde esse corvo achou essa carne? Não sei. Eu não sei onde ele achou esse pão. Eu não sei onde ele achou essa carne. Eu só sei que chegava na mão do profeta. Sabe o que é isso, irmão? É Deus que, aquele Deus que prometeu para a gente fala assim: oh, como vai acontecer? Eu não sei como vai acontecer, mas que na hora certa Deus vai trazer, vai colocar na tua mão, e o nome dele vai ser glorificado. Vai. Aleluia, aleluia. Ele cuida da gente, irmão. Ele cuida da gente. Deus zela pelos teus servos. Ele cuida. No começo do meu ministério, irmão, como pregador, ainda solteiro, morando com meus pais, uma crise lá em casa. A vaca não estava magra, né? Tinha morrido. Enterraram ela no lote. O trem estava feio, rapaz. Meu padrasto desempregado, eu desempregado, filho mais velho, minha mãe desempregada e o resto tudo menor. Irmãos, uma crise. E nós comendo arroz, feijão e ovo. Arroz, feijão e ovo. Arroz, feijão e ovo. Acabou o ovo, arroz, feijão, arroz, feijão. Acabou no sábado, arroz com feijão. Comemos no almoço. E à noite eu fui pregar numa congregação grande, está lá eu pregando. E eu não tinha jantado, não tinha comido nada. E pregando, e Deus opera, e Deus cuida, e Deus faz. No meio da mensagem, não tem janta. E pregar dá fome. Falei, E Deus faz, e Deus move, e Deus cuida, e Deus manda o corvo. Não tem janta. E acabei de pregar. E olhando, quem sabe, né, ver um irmão, vou embaçar na casa de alguém aqui. Aí a esposa do pastor, a irmã Marinéia, falou assim: irmão Arley, antes de você ir embora, eu preciso falar com você. Eu falei, tá bom. Aí conversa um, conversa com o outro, ela veio de novo: irmão, não vai embora não, eu preciso falar com você. Aí eu falei, o que foi, irmã? Ela senta aqui. Ela falou, irmão, eu estou morrendo de vergonha, mas eu vou ter que falar. Eu falei, o que foi, irmão? Eu pensei, já está feito, estou com fome, não tem comida. Ela falou, enquanto o irmão estava pregando, o Espírito Santo falou no meu coração para pegar uma cesta básica grande que está na despensa da igreja e dar para o irmão. Eu sei que você não está precisando, por isso que eu estou com vergonha.
vergonha. Eu falei, só está com vergonha de dar? Eu não estou com vergonha de carregar, não. Me dá essa vitória aí, minha filha. Eu pus aquela bitela nas costelas e fui subir no morro dando glória. Porque Deus manda o corvo, Deus manda o corvo, Deus manda o corvo. Ele permite a luta, Ele permite a prova, mas Ele traz a providência na hora certa e no momento exato. Aleluia. Só que a Bíblia diz que o Elias está lá, irmão, tranquilo, o ribeirinho, aguinha, pão com carne, manda, e tal. De repente o ribeiro seca. Só que a Bíblia diz que o ribeiro secou, mas Deus veio, João Paulo. O ribeiro secou, mas Deus veio. A palavra do Senhor veio, porque tem gente que só vem quando o ribeiro está lotado. Tem gente que só aparece, pastor Manel, quando o ribeiro está transbordando. Deus não é assim não. Ele está quando o ribeiro está transbordando, mas quando a gente passa no vale, Ele continua conosco. Deus veio, aleluia. Interessante, irmão, que às vezes Deus quer dar a gente experiência maior, e às vezes Ele vai secar o ribeiro. Porque se Ele não seca o ribeiro, a gente fica manso. O povo na crise, eu estou com água aqui, né? O corvo trazendo pão com carne, o resto que se lasque. Às vezes, irmão, Deus quer fazer coisa maior, Ele vem e seca alguns ribeiros na vida da gente. Estava tão bom aqui, Senhor. Pois é, mas eu quero te usar em outra área, em outro lugar, então eu vou ter que secar essa fonte, eu vou ter que fechar. O ribeiro seca. Deus veio e falou com ele assim, ó, levanta-te, vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali, porque eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Ai, imagina que ele deve ter pensado, mas deve ser uma lasca de uma viúva rica, deve ser uma viúva daquela ricona. Mas sustentar numa crise dessa, essa mulher está tendo muito. Eu vou lá, deve ser uma viúva rica, meu Deus. Aleluia. Quando ele chega, que ele entra na cidade, que o Espírito Santo comunica, a mulher está catando cavaco, irmão. Lenhinha, deve ter pensado, meu Deus, eu estou melhor que ela. Ela está catando cavaco, aleluia. Só que ele não julgou ela pela aparência, não, aleluia, aleluia. Ele não julgou ela pela aparência, ele já foi logo pedindo água, ele já foi logo, irmão, nunca julgue alguém pela aparência, nunca julgue uma pessoa pelo momento que ela está passando. Por que ele não julgou ela? Porque o céu já tinha conversado a respeito dela com ele. Porque tem gente que a gente olha, às vezes não dá nada, mas você não sabe o que o céu está falando ao respeito desta pessoa. Aleluia, 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 aleluia. O Elias chega e pede ela água, e ela logo se dispõe a pegar água. Vou lá levar água para ele, vou lá buscar água. Porque, irmão, crente na prova, irmão, o que não falta na geladeira é água. Você está na prova, meu irmão, a geladeira, você abre a geladeira toda hora pensando que tem um milagre lá dentro. Aí é água na garrafa, água no congelador, água, a litro, só água. Aleluia. Ele pediu ela água, ela foi pegar a água e falou, traz também para mim um pedaço de pão. Aí ela contou para ele um testemunho. Ela falou, meu filho, aqui em casa só tem um pouquinho de farinha na panela, um cadiquinho de azeite na botija. Olha o que ela falou, para mim, para o meu menino. Ela já tirou ele fora. É para mim, para o meu menino, a gente vai comer e vai morrer. Aleluia. Agora olha que interessante que o Elias foi deumbrado dizendo assim, olha, não temas. Ela está falando de morte, e ele está dizendo, não temas. Por que ela fala diferente dele? Porque ela está ouvindo a voz de baixo, ela está ouvindo a voz da circunstância, ela está ouvindo a voz da crise, ela está ouvindo a voz da porta que está travada, que não está chovendo, mas o Elias ouviu a voz do trono. Aleluia, o Elias está ouvindo a voz de cima. Se a gente ouvir a voz de baixo, a gente fica desesperado, a gente não sai do lugar. Mas quando a gente ouve a voz de cima, oh glória! Quando ele brada, o mar se abre. Quando ele brada, o gigante cai. Quando ele brada, a muralha vem ao chão. Quando ele brada, o Lázaro sai para fora. Quando ele brada, o céu para. Quando ele brada, a lua para. Quando ele brada, milagre acontece. Você pode levantar a tua mão, adorar a Ele.
Daramai, Choucandarabagaia, Arabaia. Qual voz você está ouvindo, meu irmão? Qual voz você está ouvindo, minha irmã? Qual é a voz? Quando veio a pandemia, irmãos, aquela crise, aquela prova, eu, um ministro itinerante e vendo terno. Como é que compra terno? A igreja fechada. Você vendeu, Fábio, você vendeu terno na pandemia? Só Jesus tem misericórdia. Não tinha terno, igreja fechada, e só aqueles áudios longos. Ô, pastor, cancelou. E a prova, eu falei, meu Deus. Aí eu corri para o Uber. Rodei no Uber uns 3, 4 meses. Um dia peguei uma senhora, ela já entrou no... Gente, a mulher parece que ela já entrou no carro. Acho que parecia assim, hoje é eu. Ela só viu o jornal, você viu ontem? 1.500 morreu. Morreu 1.050. Dia tal, 1.200. Eu olhei assim, falei, nossa, Deus tem misericórdia, minha filha. O que é isso? Deus é maior. Ela falou, você é crente? Eu também sou. Ela falou, eu também sou. Eu falei, mas você está falando de morte. Ela só ouvindo voz de baixo. Eu falei, não, minha filha, crê no Deus que você serve. Se você estiver aqui, você vai cedo ou tarde. Você vai, de uma hora ou outra, meu irmão, nós vamos estar lá velando, sei lá, não tem jeito de fugir não. Agora, para com esse desespero, confia em Deus. A crise, o pau quebrando. E eu falei aquilo com ela, irmãos, e aquilo me trouxe algo. Eu falei, eu vou parar de ver jornal. A única coisa que eu assistia jornal, daquele dia eu parei de ver jornal, daquela data em diante na minha casa a televisão acabou, nem antena tem mais, só serve para assistir YouTube, alguma coisa, mas acabou, porque irmão, só ficava ouvindo aquilo, e eu vi que as pessoas estavam apavoradas, e eu comecei a ouvir a voz de cima. A voz de Deus. Sabe o que foi acontecendo? Na pandemia Deus foi fazendo milagre. Na pandemia Deus foi abrindo porta. Na pandemia a gente começou a chegar lá em casa para comprar terno. Eu pensei, meu Deus, por que esse povo está comprando terno? Para ir para onde? E Deus foi movendo, Deus foi abrindo a porta, Deus foi cuidando. A pandemia passou e Deus continuou fazendo milagre. Se você ouvir sua voz de baixo, irmão, você sai desesperado. Mas se você ouvir a voz de cima. E a minha pergunta essa noite é, qual voz você está ouvindo? O que é que você está ouvindo, irmão? O que é que a gente está ouvindo? Às vezes a gente está vendo tanta ansiedade, desespero, mas as pessoas não param mais com a palavra, com a oração, com os cultos. As pessoas ficam ouvindo só as notícias da terra, e aquele desespero, você viu o que fulano falou? Você viu o que está acontecendo? E as pessoas ficam tensas. Agora, quando a gente confia no Senhor, a Bíblia diz assim, olha, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lança sobre Ele, meu irmão. Ouça a voz dele, creia nele, e ele vai cuidando da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. O Elias olhou e ela falou com o Elias, olha, aqui em casa um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija, para mim, para o meu menino, vamos comer e morrer. Ele diz, não temas, você vai lá, vai fazer para vocês, depois você vai, aliás, você vai fazer para mim primeiro, depois você vai fazer para você, para o seu filho. Por quê? Porque assim diz o Senhor, a farinha na panela não vai acabar, o azeite na botija não vai terminar, a farinha na panela não vai acabar, o azeite na botija não vai terminar. Aleluia! Ele cuida, pastor Nilson, ele cuida, pastor Francisco, ele cuida da gente, não vai acabar. Imagina o garoto dela ouvindo aquilo, irmão, menino, adolescente, come. Eu não acredito. Os caras chegam aqui em casa, aqueles irmãos que visitam meio-dia. Os caras chegam aqui em casa. Última refeição, camarada chegando aqui em casa. Vai lá e faz primeiro para mim. Depois você vai fazer para você e para o seu filho. Porque o Senhor não vai deixar faltar até o dia que o Senhor fazer chover. Ela vai lá e faz para ele um bolo pequeno, faz para ela, para o menino, come tal. Ele come e fez, e ela usou a farinha que tinha, o azeite que tinha. Eu imagino, vamos supor que fosse de manhã. Aí ela volta de tarde, chega lá, está na mesma medida. Ela faz de novo, volta no outro dia cedo, na mesma medida. Aleluia! Faz de novo, volta lá, está na mesma medida. Está na mesma medida. Ela vai usando e a panela continua. Ela vai usando e o mistério continua. Aleluia! Era limitado, era só aquilo. Mas a Bíblia diz, mas até que o Senhor vai fazer chover. Porque a gente passa a época que é tudo limitado. Mas chega a época que Deus faz chover.
Ô, irmão, tem época que eu já passei a época lá em casa, irmão. Como é que é? Ovo, domingo omelete, para dar uma diferenciada um pouco. Tinha semana que era semana do salsicha. Não aguentando ver salsicha mais na minha frente. Tinha época de prova. Eu comecei a pregar. Quando eu comecei, irmão, 24 anos atrás, um terninho preto da marca SS, super surrado. Se eu soltasse ele assim, ele ia para a igreja sozinho. Ele ia para a congregação do Alto Veracruz sozinho. Época da prova, irmão, a gente passa. Eu lembrei mais a minha preta num barracão na beira do córrego, no Alto Veracruz. Uma crise, meu irmão. Fogãozinho, vamos trocar o fogão? Não. Ela falava assim, vamos esperar um pouco. Nós estávamos no projeto da casa. Vamos esperar um pouco. O fogão está funcionando só 3 bocas. Falei, qualquer hora esse fogão vai esfriar em vez de esquentar. A geladeira, em vez de gelar, estava esquentando. O trem estava feio, meu irmão. Chovia, molhava mais dentro do que fora. Mas Deus estava cuidando. Deus cuida da gente. Agora, irmão, o Deus que cuida, você vê que o Elias também tem. Deus falou que ia cuidar, mas ele teve que exercitar a fé. Deus cuida da gente, mas a gente também tem que exercitar a nossa fé. Pastor Paulo está aqui. Pastor Paulo um dia pregou aqui, na segunda-feira, ele ainda estava no interior, e ele tirou uma oferta para um telhado da cidade de Martinho Campos. Na época, eu sentado ali, mas a minha preta juntando dinheiro em casa, para gravar o primeiro CDzinho dela, ou dar entrada num carro. Gente, tinha 1.000 e pouco na latinha. Aí o pastor Paulo está aqui, tá, o pastor Anselmo, eu sou o primeiro. Eu sentado perto dela, o Espírito Santo, pega aquele dinheiro lá e dá. Aí eu falei, isso não é Deus não tem condição de um trem desse não. Sai, isso não é Deus não, hein? Gente, para a gente juntar aquele 1.000, você não tem noção. Foi quase um ano para juntar 1.000 conto. E eu não dei. E a Lidiane perto de mim, mexendo. Nós chegou no 11, plá. Eu falei assim com ela, assim, eu vou falar com ela, ela vai cricar. Eu falei, você está doido? Misericórdia, estou ouvindo vozes. Não. Quando eu falei com ela, ela falou assim, você acredita que falou comigo também? Pode dar. Eu falei, atrapalhou. Eu liguei para o pastor Santos na época, o pastor Santos, nosso regional na época, ele mandou o tesoureiro lá em casa 8 horas da manhã. Acho que ele falou, antes que esse cara desiste. Ô gente, eu dei aqui, parece que meu coração estava indo junto. Tem gente que fala assim, não irmão, tem que dar oferta, irmão. Dá rindo. Irmão, dá R$2, dou rindo. Tirar umas moedinhas. Dia que Deus manda você dar uma nota de 50. Pastor Paulo, mas aquilo foi um exemplo. Nós ficamos um ano para juntar 1.000. Com 7 meses, ela tinha gravado o CDzinho dela na época, no fundo de quintal, e vendeu mais de 10.000 cópias na época. CDzinho de fundo de quintal, gravou, os meninos da igreja gravou, mas vendeu muita cópia. Naquele mesmo ano eu comprei um Celtinha, aleluia, que rodou muito. Tiago Nonato usava eu e o Tiago usava ele. Carrinho guerreiro, e ele rodou muito e Deus deu vitória. A partir daquela época eu aprendi esse negócio de semear, de ofertar. A gente foi semeando, ofertando. Hoje a gente paga, tem mais de 3 anos, o aluguel de uma igreja no norte de Minas. A gente ajuda a missionária Elisama todo mês como ajuda missionária. A gente ajuda a pagar a parte de um salário de um missionário no lugar chamado Genipapinho, região de Catugi. Mas Deus mudou a nossa história. Era um barracão na favela, irmão. Aleluia. O primeiro carrinho que ela andou comigo no carro, um Chevette. A hora que eu dei uma acelerada, ela falou assim, meu bem, meu pé está queimando. Irmão, o motor do Chevette esquentava, mas parecia que ia explodir. Eu falei, carruagem de fogo, Deus mandou para nós. Fica quieto. Depois veio o Celta. Mas Deus mudou. Ano passado, irmão, novembro, nós fechamos o negócio da nossa casa própria, na região do Guarani. Lote 360 metros. 2 casas. Aleluia. Tem dia que eu chego na porta de casa, olha, eu não acredito. Irmão, a gente criado em favela, em barracão. Aquilo era longe da nossa realidade. Mas nós temos um Deus que não deixa a farinha faltar, que faz o azeite multiplicar. Nós temos um Deus grande. Vale a pena servir esse Deus que cuida de nós. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia, a farinha na panela não se acabou, o azeite na botija não faltou, aleluia, e aquela casa está uma maravilha, irmão, prosperidade, todo dia, e de manhã, vai lá cozinha, faz, e está lá, a mesma porção, vai de dia, faz de novo, está lá mesmo, aí de repente aquela alegria, o menino adoece, porque, irmão, nem tudo no ministério vai ser mil maravilha não, tá? Estava uma alegria danada, o menino adoeceu, aí foi piorando, o menino morreu. Ministério, irmão, não é só flores, não. Tem uns hinos que eles cantam aí, agora é só vitória, agora, não, irmão, tem dia que é guerra mesmo, tem dia que é batalha, tem dia que você olha a vitória, está correndo você, fala, cadê você, minha filha? É guerra, o menino morre, e a irmã, aí virou para ele, falou assim, a culpa é sua, você veio aqui para casa para trazer morte. Gente, o Elias podia falar com ela, vocês estão pegando boi, que esse menino ainda viveu muito. Ele ia morrer naqueles dias. Você está doida? Esquecendo da multiplicação, ele não viveu muito ainda. Mas eu acho tão interessante que ele não brigou com ela, já estava arrebentada, coitado. Perdeu. Ele não brigou com ela. A Bíblia diz que ele pegou o menino no colo. Porque problema, irmão, quanto mais você foge dele, mais ele cresce. O problema tem que ser enfrentado. Ele podia vazar dali, irmão. Eu vou embora, enterra esse menino aí, minha filha. Irmãos, até então nunca tinha acontecido de ressurreição de morto. Esse cara teve que ter uma fé extraordinária. Ele podia rapar o fora, bobo, vou embora. Está tendo azeite aí e tal, come, enterre. Mas ele não correu. No seu ministério, irmão, na sua cooperação, no reino de Deus, tem dia que vai ter problema, vale, luta, vai querer fazer você voltar para trás. Nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos, problemas que querem fazer a gente desanimar, não olhar para frente, parar na caminhada. Quem sabe você entrou aqui pensando, nessa semana eu vou chamar o pastor e vou entregar a congregação, eu vou entregar esse departamento, eu não estou aguentando, eu vou parar, eu vou voltar para trás. Mas eu vim dizer para você, pega esta causa no colo. Pastor, mas é muita calúnia, fofoca, levanta, pega esta causa no colo, aleluia, pega, não fuja do problema, não corra do problema, enfrenta ele. Pastor, mas ele é grande. Irmão, enquanto mais a nação corria do Golias, mais o Golias se sentia ousado. Se você ler o texto, o Golias chegava embaixo no córrego e afrontava, manda um homem enfrentar aqui embaixo, manda um homem vir aqui. Passados dias, ninguém falava nada, ele subiu. Por que ele subiu? Porque ninguém enfrentou ele, porque ninguém peitou ele lá embaixo, porque ninguém parou e ele foi crescendo. Irmãos, enquanto mais a gente foge do problema, mais ele cresce, mais ele avança, mais ele continua. Não se esquive, enfrenta as suas causas. Veio o problema, agora de repente apareceu um garoto que tinha óleo na cabeça. Aleluia, tinha unção de Deus na vida. Aleluia, ele ouviu Golias afrontar a nação. Eu falei, que conversa é essa aí, gente? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Alguém quis tirar ele de cena, o irmão dele quis tirar ele de cena. Porque tem gente que é assim, irmão, não faz, incomoda com quem faz, não faz e quer parar quem faz. Ô irmão, se não quer fazer não, ao menos ora para quem está fazendo e deixa a obra avançar. Davi pega ao revólver dele, irmão, afunda. Eu escuto um cajado. Lá vai o Davi. Lá vem o Golias, olhou e falou, não tem um homem para me enfrentar não. Mandou o menino com um pedaço de pau. Está achando que eu sou cachorro? O Davi olhou e falou, você vem com espada, você vem com lança, você vem com escudo. Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. E ele tombou aquele problema. Vai para cima, irmão. Vai para cima, meu irmão. Ele pega o menino no colo. Eu acho tão interessante que ele pegou aqui, ó, o menino. E o texto diz assim, ó, pegou o garoto e subiu. Pegou o problema, subiu. Pegou a dificuldade e subiu. Pegou aquele problemaço e subiu. Tem gente pegando o problema, irmão, e indo para a rede social. Quando aquele texto é enorme, 2 olhinhos chorando.
Tem gente pegando problema para os grupos, com aqueles áudios longos. Tem gente pegando problema e contar para a vizinha que não é crente. Ô vizinha, estou cheio de B.O., cheio de problema. A vizinha que não é crente fala, tem uma Assembleia de Deus ali, bobo, vai lá. Os irmãos vão orar para a senhora. Porque as pessoas estão pegando o problema, irmão, e estão vindo na horizontal. O segredo é pegar o problema e subir. Eu vou levar para quem pode fazer. Eu vou levar para quem pode trazer a solução. Eu vou conversar com o dono do universo. Aleluia. Ele pega o problema, sobe com o menino para o quarto, coloca o garoto. Eu gosto disso aqui. Olha essa oração de Elias. Irmãos, parece um trem até assim, ó. A oração dele. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a viúva com quem eu moro afligiste matando seu filho. Gente, isso é oração? Meu Deus! O que foi, meu filho? Você matou o menino aqui. Deu ruim para mim aqui. Senhor! Sabe o que eu acho interessante? É que tem hora que a gente está preocupado com a oração bonita, né? Já viu quando manda a gente orar em público, você arruma até palavras. Amantíssimo Deus, que está num trono de glória, o seu cabelo é mais alvo que a branca neve. E a gente quer palavras bonitas, irmão. O que move o coração de Deus é a sinceridade. É aquela oração pura. É aquela oração simples. Oh, mas que oração, coitada. Essa oração sua não tá, as coisas não estão, tá meio esquisita. Mas se ela é de coração, meu irmão, se ela é de coração, se ela é verdadeira, ela alcança o céu, aleluia. Se ela é sincera, ele ora, ele fala, aí ele ora, aí o texto diz que ele ora de novo: Senhor, dá vida a esse menino. O texto diz que ele encosta agora no garoto 3 vezes. Ele encosta no garoto. Só que o garoto está com a morte gelada. Mas o Elias está com o espírito de fogo de vida. E ele ora de novo. E a vida volta para o garoto. Porque a morte que estava no garoto não veio para ele, mas a vida que estava nele tocou o garoto, a vida de Deus. A vida de Deus. O garoto reviveu e ele sai do quarto e devolve para sua mãe. Agora interessante que ele entra para o quarto com o menino morto. E ele sai do quarto com um garoto vivo. É por isso que Jesus nos ensina: está com problema, está com B.O., entra para o seu quarto, fecha a sua porta, fala com seu pai em secreto. O seu pai que te vê em secreto te recompensará. Entra para o quarto, aleluia. É o quarto da oração, onde a gente entra com situações complicadas. A gente entra com o laudo médico, já era. A gente entra com o advogado dizendo: não tem jeito com esta causa. Aí você conversa com o dono do planeta. Aí você sai de lá com a porta aberta, com milagre acontecendo. Entra! Da calamachanda rabagaia. Aleluia. Para a gente encerrar, acaba esses milagres, Deus manda ele conversar com Acabe de novo. Ele encontra com Obadias está num aperto. Rapaz, se eu falar com Acabe que o senhor está aqui, ele manda me matar. E ele não te achar, ele vai mandar me matar. Olha o que o Elias falou com ele. Elias disse: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face eu estou, que hoje eu me apresentarei a ele. Olha o interessante que ele disse: perante cuja face eu. Lá no capítulo 17, no verso 1, ele falou isso: perante cuja face eu estou. 3 anos e meio depois, ele diz a mesma coisa: perante cuja face eu estou. Os anos se passou, mas ele continuou na presença. Os anos se passou, mas a unção permaneceu na vida dele. Os anos se passou, mas a graça de Deus. Porque, irmãos, o tempo passa, o corpo não é o mesmo. Aleluia. A gente já muita coisa você não vai aguentando. O cabelo vai branqueando. Alguns o cabelo vai indo embora. A força não é mais a mesma. Alguém vai se encurvando. Mas a unção precisa permanecer. A unção precisa continuar. Ela não pode parar. Da calamachanda rabagaia. Aleluia, aleluia, aleluia. Minha pergunta é: será que você é o mesmo, irmão?
Será que eu sou o mesmo? Quem somos nós? Hã? Quem somos nós, irmãos? Um dia chegaram, uma prova danada, Deus tratando com aquele povo na Babilônia, a mão de Deus riscando parede, o povo apertado sem saber interpretar, ninguém interpretava. Lá vem a rainha mãe. Há no teu reino um homem que tem o Espírito de Deus. No tempo do teu pai ele revelava, ele fazia, ele acontecia. Mandaram chamar o Daniel. A primeira pergunta que eles fizeram: Daniel, és tu o mesmo? Aleluia. Irmãos, a roupa pode melhorar, a casa pode melhorar, o carro pode ser outro, a bênção pode vir, a geladeira pode estar lotada, o salário alto em dia, glória a Deus por tudo que acontece, mas eu preciso ser o mesmo na fé, o mesmo na adoração, o mesmo na comunhão. Quanta gente, irmão, que quando não tinha nada era cheio. Aí a coisa melhorou em vez da pessoa melhorar. Pelo amor de Deus, eu estava na minha casa, a casa hoje que eu moro, irmão, 3 quartos, sala, copa, 2 banheiros, terreiro, quintal, a outra casa do lado, aluguei para minha sogra, aleluia, glória. Mas ela alugou a dela, viu, gente? Aleluia, aleluia. Deus cuidando da gente, Deus zelando. Tem hora que eu sento lá e fico assim, meu Deus, que maravilha. E eu sempre falo, Senhor, eu te dou graças pela casa, eu te dou graças pelo carro, eu te dou graça porque hoje a gente escolhe o que come, eu te dou graça pelas portas abertas no nosso estado e no nosso campo, eu te dou louvor por tudo que o Senhor tem feito, pela nossa lojinha de terno, eu te dou graça. Mas antes de eu ter tudo isso aqui, Senhor, eu já tinha a sua presença, a sua paz, ela é mais importante do que qualquer coisa. O carro vai passar, irmão, a casa vai passar, o status vai passar, mas a presença dele precisa continuar na nossa vida. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, ele é o mesmo, ele é o mesmo. Será que você é o mesmo da escola dominical? É o mesmo do culto de ensino? É o mesmo do evangelismo? É o mesmo da vigília? É o mesmo adorador? É o mesmo coração quebrantado? É o mesmo servo humilde? É o mesmo? Sei quem somos nós. Quem somos nós? Ele se apresenta para Acabe. Acabe xingou ele e falou, você é perturbador de Israel. Ele falou, não, eu perturbo é você e a casa do seu pai. Ele falou assim, pega toda a nação de Israel, os seus profetas, vamos apresentar perante o Senhor, no Monte Carmelo. Acabe manda chamar os profetas de Baal, os profetas de Azera, reúne. Elias chega já dizendo assim, até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Não sabe se serve a Deus ou o diabo, porque o crente tem que ser crente, irmão, não dá para ser meio crente, mais ou menos crente, ou é crente ou não é crente. Até quando vocês estão em cima do muro, o povo ficou calado. Ele falou, vamos apresentar um altar perante o Senhor. O Deus que manda fogo vai ser Deus de verdade. Baal não mandava nem água, irmão, quanto mais fogo. Agora o nosso Deus é o Deus do fogo. Ele tem os olhos como chama de fogo. Do seu trono sai labareda de fogo. Aleluia, ele gosta tanto de fogo que Ezequiel falou que a roda do trono dele é como roda de fogo. Isaías falou que acima do trono tem serafim de fogo, debaixo do trono tem brasa de fogo. Ele tem carro de fogo, carruagem de fogo, cavaleiro de fogo. Ele gosta tanto de fogo que ele tem pastores de fogo, mulheres de fogo, varões de fogo. Ele gosta tanto de fogo que o João Batista falou, eu vou na frente batizando com água, mas quem vem após mim vem batizando com fogo, com fogo, com fogo. Aleluia. Eles vão na frente, eles pulam, eles gritam e nada de fogo, eles fazem e acontece e nada de fogo. Quando vai beirando meio-dia, chega o Elias dando risada. Baal deve estar viajando, Baal deve estar conversando, Baal deve estar dormindo,
Aleluia. Eles tentam mais um pouco, agora eles começam a derramar sangue. 450 homens derramando sangue, esperando um Deus mandar fogo, e ele não mandava. 450 homens derramando sangue, esperando Baal mandar fogo, e ele não mandava. Enquanto Baal não mandou fogo, o nosso Jesus, uma vez só, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e manda fogo todo dia, manda fogo todo dia. Ele chega. Ele falou com eles assim: não, agora é a minha vez. Primeira coisa que ele faz, vem para cá, ele repara o altar do Senhor que está quebrado. Porque Deus, irmão, Deus não manda fogo, não tem bagunçado não. Não adianta. Primeira coisa que ele foi, vamos acertar isso aqui. Nós precisamos todos os dias. Quando fala do altar, fala da nossa vida pessoal, irmão. Todos nós possuímos um altar. E precisamos todo dia melhorar, para que cada dia mais o Senhor vai nos enchendo. Ele restaura o altar do Senhor que está quebrado. Ele une as pedras, são 12 pedras representando a igreja no Antigo Testamento. Isso mostra a gente também que é fogo, une as pedras. Nós somos o povo de Deus, irmão. Se a gente não tiver unidade aqui, onde a gente vai ter? Vamos unir as pedras, vamos unir as forças. Talvez eu sou diferente de você, você é diferente de mim, o estilo é diferente, aleluia, mas a mensagem é a mesma, é a pregação da palavra de Deus com amor e temor ao Senhor. Vamos unir as pedras, vamos unir as forças em prol do reino de Deus. Ele une as pedras, ele une as pedras, ele prepara o altar, coloca a lenha, coloca o cordeiro, lenha por baixo, cordeiro por cima, lenha por baixo, cordeiro por cima, lenha por baixo, cordeiro por cima. O crente é a lenha, o cordeiro é Cristo. O crente sempre é por baixo, porque maior é o cordeiro, quem governa é o cordeiro. Cordeiro por cima, ele prepara o altar e ele manda pôr água. Irmão, cerca de 12 baldes de água. Eu não sei onde eles achou aquela água. O povo querendo beber, o Elias, não, isso é para o altar do meu Deus. Porque no altar do meu Deus tem que ser coisas preciosas. Água, aquele tem encharcou para a gente orar. Eu imagino os profetas de Baal. O nosso altar seco. Não pegou fogo. Eu quero ver esse daí molhado. Para Deus, irmão, quanto mais difícil é, para ele é mais fácil. A água virou gasolina. O trem está ensopado. Ele fez uma valeta ao redor do altar. Ele fez uma valeta. Imagina ele fazendo valeta. O povo olhando, ele suando. Arrumar o altar não dá trabalho, irmão. Ele suando, fazendo valeta. Quando você está indo para a escola dominical, fazendo valeta. Está indo para o ciclo de oração, fazendo valeta. Está indo para a oração, fazendo valeta. Está trabalhando, fazendo valeta. Alguém está zombando, mas você está lá, estou fazendo valeta. Porque daqui a pouco vai descer fogo do céu. Ele faz a valeta. Ele prepara o altar. E a oração dele, irmão, a oração dele, a rapidez da oração dele, olha: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra é que eu fiz todas estas coisas. No meio da oração, a Bíblia diz assim: então caiu fogo do Senhor. Foi caindo fogo, queimou o holocausto, queimou a lenha, queimou as pedras, até crente pedra pegou fogo. Quando o fogo de Deus desce, até pedrinha pega fogo, irmão. Aquelas pedrinhas e fogo na lenha, fogo em tudo. A poeira pegou fogo. E a Bíblia diz assim, olha, e uma língua de fogo foi passando naquela valeta. A nação que estava cocheando entre dois pensamentos colocou o joelho no chão, a boca no pó, e estava dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles estavam em cima do muro até o fogo descer. Quando o fogo desce, crente é transformado, vida é mudada, vidas são restauradas. Eu posso orar com eles, pastor? Coloca de pé. Chorabacanda, rabagaia. Darabacanda, rabaxarabacanda, rabagaia. Arabai, chou, camandara. Levanta a tua mão, levanta. Levanta. A minha pergunta: você é o mesmo
Eu sou o mesmo, nós somos o mesmo. O diabo quer manchar, o diabo quer nos esfriar, mas eu vim dizer, nós precisamos ser o mesmo. Deus é o mesmo que manda fogo do céu para inundar nossa alma. Manda fogo no altar. Deixa eu ver quem quer receber dessa chama. Levanta a tua mão, abre a boca. Alabancho camastel yamacalamahaya. Aria calabra canto calavasábria. Ó Pai, vai renovando a força dos teus servos. Ó Pai, vai renovando a força dos obreiros. Ó Pai, vai renovando a força do ministério, do nosso presidente, da diretoria, dos regionais. Ó Pai, vai renovando a nossa força. Alabanda calavachanda rabacaia. Ora, ora, ora. O diabo queria esfriar você e eu. Ele queria nos parar. Mas esta noite Deus está dizendo, eu te renovo, meu servo. Abre a boca. Alabancho carabanda rabacalabanda rabagaia. Arabacanda. A Bíblia diz que as pedras foram unidas. Eu vou fazer um pedido, irmão. Pega a mão deste obreiro, desta cooperadora aí do seu lado, por favor. Pega a mão dele, pega a mão dela. Pega. Você está pegando a mão de alguém ungido. Você está pegando a mão de alguém cheio. Você vai orar com ele aí agora. Alabracandarai. Vamos unir as pedras. Vamos unir as pedras. Ora. Ora. Alabracandarai. Ó Deus poderoso, eu preguei a tua palavra e eu peço ao Senhor, renova, renova. Da calamanda rabacalabanda rabaca. Abre a boca, ora, ora. Aleluia! Glória a Deus, adora o Senhor. Senta glorificando o nome de Jesus. Marcelo, mais um hino. Aleluia. A pasta argentina. Rasgue o coração, por favor. Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. A pasta argentina, rasgue o coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem quiser ver fluir de dentro de si água de beber, tão somente crer em ti, Jesus verá acontecer. Quem quiser ver fluir de dentro de si água de beber, tão somente crer em ti, Jesus verá acontecer. Rasgue o coração, rasgue-o para Deus, rasgue para o céu, de onde vem a chuva, e deixa Deus lavar o teu interior. Agora vai jorrar um rio de água pura. Rasgue o coração, rasgue-o para Deus, rasgue-o para o céu,
de onde vem a chuva e deixa Deus lavar o teu interior. Agora vai jorrar um rio de água pura. Quem pode adorá-lo? Quem quiser vir beber de graça o Senhor nos faz conhecer da água que tens. Uma fonte que é dentro de mim. Rasgue o coração, rasgue-o para Deus, rasgue-o para o céu, de onde vem a chuva, e deixa Deus lavar o teu interior. Agora vai jorrar um rio de água pura. Rasgue o coração, rasgue-o para Deus, rasgue-o para o céu, de onde vem a chuva, e deixa Deus lavar o teu interior.